Descubra o surpreendente motivo pelo qual cheguei de táxi. O que aconteceu com a BMW do vovô? Era uma manhã ensolarada no subúrbio vibrante do Rio de Janeiro, e Rafael se viu parado em frente à garagem, o coração pulsando forte. A BMW do vovô, aquele carro reluzente que sempre foi um símbolo de dignidade e esforço, não estava lá. Um nó se formou em seu peito. Por que o avô, seu Jorge, não havia dito nada? Seria outra de suas aventuras peculiares ou algo mais sério? Os pensamentos se aglomeravam, como um ônibus lotado, e ele precisava de respostas. Ele pegou um táxi, sua mente girando em pensamentos confusos. Lembranças do avô, trabalhando arduamente, alimentando a esperança e o respeito que a família sempre teve. A ética de trabalho ensinado a ele se misturava com a indignação. O que poderia ter acontecido com a BMW? Tinha certeza de que seu Jorge não se despediria de algo tão valioso a não ser por uma boa razão. A sensação de impotência crescia como uma onda, prestes a desabar. Ao conversar com os vizinhos, Rafael reuniu fragmentos de uma história surpreendente e tocante. A revelação de que seu Jorge havia usado a BMW para socorrer um amigo doente fez seu coração disparar. Generosidade ou imprudência? A princípio, ele se sentiu traído. Imagens de como vivia suas pequenas batalhas diárias surgiram em sua mente, e a dúvida o consumia. Estaria ele apenas preocupado com a imagem da família? A verdade era que ele já estava se afastando dos valores que tanto admirava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão emocional crescia ainda mais quando Rafael pensou nas dificuldades que muitos enfrentam no subúrbio. Ele se viu entre o desejo de manter a tradição da família e a urgência de se encontrar em um mundo que exige mais e mais. As palavras de seu avô ecoavam na sua mente. A verdadeira riqueza é ajudar os outros, uma rede de relacionamentos. Mas como ele poderia abraçar isso enquanto se sentia preso em seus próprios dilemas? Naquela noite, enquanto contemplava a garagem vazia, Rafael se lembrou da expressão de seu Jorge ao falar sobre a vida. Ele não estava apenas dirigindo uma BMW, ele estava guiando a família e a comunidade em meio a tempestades. E foi aí que, ao olhar para onde a BMW deveria estar, ele notou um brilho que passava despercebido até então. Marcas de pneus no chão contavam uma história de solidariedade, uma narrativa que mudaria tudo. Como poderia Rafael escolher entre um carro e uma vida? Agora, ele precisava decidir quem realmente queria ser. O desfecho do dia deixou uma pergunta pairando no ar. Será que ele se tornaria um agente de mudança, ou apenas mais uma peça em um jogo de consumo e ostentação? O céu do rio, com seu azul intenso, começava a se colorir com tons laranjas e roxos quando Rafael acordou no dia seguinte. O silêncio reinava na casa. A lembrança da BMW ausente ainda pulsava em sua mente. Ao invés de ir à garagem, ele decidiu que era hora de visitar seu Jorge. Mais do que um carro, ele precisava discutir o que realmente importava, os laços que moldavam suas vidas. No caminho, o ar fresco da manhã proporcionava um alívio temporário, mas a angústia não se dissipava. Rafael buscou no fundo de seus pensamentos as memórias das conversas ao redor da mesa, onde seu Jorge sempre falava sobre o poder da comunidade. Mesmo na pobreza, o avô garantia que o amor e a solidariedade eram mais valiosos do que qualquer bem material. Uma frase vinha à sua mente: o que vale a pena é o que deixamos para os outros, não o que acumulamos para nós mesmos. Ao chegar na casa do avô, Rafael encontrou a porta entreaberta. Ele entrou lentamente, o coração disparado, e encontrou seu Jorge sentado em uma poltrona, olhando pela janela. O avô não parecia surpreso com a chegada do neto. Uma expressão de calma e sabedoria preenchia seu rosto desgastado pelo tempo. Oi, vovô, Rafael começou, sua voz trêmula. Eu soube do que aconteceu com a BMW, a expressão de seu Jorge não mudava, mas seus olhos brilhavam intensamente. Sem esperar, o avô respondeu, eu sabia que você viria. Sabe, o carro não é apenas um carro. Aquele dia, eu não dirigi apenas para ajudar um amigo, eu dirigi para mudar a vida dele. Confuso, Rafael se sentou ao lado dele. Mas como? E se você tivesse se machucado? E se algo tivesse acontecido? Seu Jorge sorriu, um sorriso cheio de história. A vida é cheia de riscos,
meu filho. Mas o maior risco é não tentar. João, meu amigo, precisava de ajuda. E a BMW era só uma parte da história. Eu não podia deixar de socorrê-lo. Lembre-se, o que nós fazemos por aqueles que amamos é o que nos define. Rafael sentiu um turbilhão de emoções. As palavras do avô mexeram com suas crenças e ele percebeu o quanto estava preso em seus próprios medos e inseguranças. E se eu falhar em ser altruísta? E se perder tudo? O avô fechou os olhos por um momento, e o silêncio tomou conta da sala. Às vezes, perder algo material nos ensina a ganhar algo muito maior. Você quer saber o que realmente importa? Sim, respondeu Rafael, mal conseguindo conter a expectativa. Importa saber que você não está sozinho. Cada vez que ajudamos alguém, criamos uma corrente de amor e solidariedade. Isso é o que faz a vida valer a pena. Você precisa experimentar isso, meu neto, e descobrir sua própria missão. Rafael olhou ao redor da casa, percebendo o valor dos momentos simples que compartilharam. Uma onda de determinação começou a se formar dentro dele. Ele sabia que precisava agir, mudar suas próprias prioridades. Mas antes que pudesse articular qualquer palavra, seu Jorge cortou o silêncio novamente. Aposto que você gostaria de saber onde está a BMW agora. As palavras entorpeceram Rafael de curiosidade. Onde ela está? Ele perguntou, a expectativa crescendo. Vamos dar uma volta, e você entenderá a verdadeira razão pela qual nunca devemos subestimar o que significa ajudar o próximo. O olhar do avô parecia guardião de muitos segredos. Rafael sentiu uma mistura de ansiedade e emoção enquanto se preparava para descobrir não apenas o destino do carro, mas algo muito mais profundo que poderia mudar sua vida para sempre. Rafael seguiu seu Jorge, seu coração pulsando em um ritmo acelerado. O avô se levantou da poltrona e, apesar da idade, caminhava com uma firmeza que o surpreendia. Era como se ele mesmo carregasse não só suas memórias, mas também um sentimento de esperança. Uma força silenciosa emanava dele. Ao saírem da casa, a luz da manhã envolvia o mundo em cores vibrantes. Rafael observava as árvores ondulando levemente ao vento, o cheiro do pão fresco da padaria perto de casa invadindo suas narinas. Era um dia comum, mas sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A BMW não é o que você imagina, começou seu Jorge enquanto se dirigiam à esquina. À deuil. Há uma família que precisa dela mais do que nós. O carro era um símbolo, e agora é uma ferramenta de mudança. Algo que faz a diferença na vida dessas pessoas. Rafael parou em seco. Mas vovô, isso é loucura. Como você pôde fazer isso sem me avisar? Sua voz tinha um tom de incredulidade. Como poderia simplesmente dar algo tão valioso, algo que representava tanto em sua vida? Às vezes, para sermos verdadeiramente livres, precisamos abrir mão do que nos prende, respondeu o avô, devagar. Aquela BMW poderia nos fazer sentir bem, mas contribuir para o bem-estar de outros é algo que nos transforma. Você não vai entender isso até ver com seus próprios olhos. Os dois desembarcaram em uma parte da cidade que Rafael mal conhecia. Ele notava os rostos de pessoas que melhor conheciam a luta diária pela sobrevivência, as expressões misturadas de esperança e cansaço. Foi quando seu Jorge fez uma parada na frente de uma casa modesta, com marcas de tinta descascada. A porta se abriu, e uma mulher jovem apareceu, com olhos brilhantes e um sorriso que iluminava seu rosto. Ao ver seu Jorge, ela correu e o abraçou forte. Era a mulher que ele havia ajudado dias antes, lembrando-se dela ao contar as histórias sobre o passado. Oi, Roré. O que você trouxe para nós? Sua voz tinha um tom de brincadeira e gratidão ao mesmo tempo. Olha, eu trouxe alguém que quer ver como a verdadeira solidariedade funciona. Seu Jorge apontou para Rafael. O neto estava paralisado, observando aquela interação como se fosse um filme. Você é o Rafael. Ela exclamou, surpresa ao reconhecer o neto do avô. Vovô sempre fala de você. A BMW fez toda a diferença na minha vida e na do meu filho. Agora podemos trabalhar e levá-lo à escola. As palavras balançaram Rafael no fundo. Ele sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. Ele poderia ter esquecido a BMW, visto-a apenas como um bem material, mas ali, naquele momento, a verdadeira intenção dela se revelava. Aquela doação significava muito mais do que um carro. Era sobre novos começos, novas oportunidades. Seu Jorge, percebendo a transformação no neto, sorriu. Agora você entende, não é? O que vale a pena não é o que possuímos, mas o impacto que causamos. Essa é sua missão, meu filho. O que você fará a partir de agora?
Rafael olhou para a mulher, seu sorriso, e então para o avô, tão cheio de sabedoria e amor. O peso sobre seus ombros começou a se dissipar lentamente, dando lugar a uma nova compreensão. Mas enquanto ele se preparava para responder, uma figura familiar surgiu na esquina, fazendo seu coração parar por um momento. Era alguém que ele nunca imaginaria ver ali. Seu coração disparou, a expectativa aumentou e, com isso, a pergunta que lhe queimava nos lábios: o que ele está fazendo aqui? Rafael sentiu o sangue escorrer de seu rosto ao ver a pessoa que se aproximava. Era Lucas, seu antigo amigo de escola, que ele não via há anos. Mas a expressão de Lucas não era de alegria ou saudação, era de preocupação pura. Os olhos dele estavam arregalados e traiçoeiros, como se carregassem uma tempestade interna. Rafael! Lucas gritou, quase ofegante. Eu preciso falar com você. É sobre seu avô. O batimento cardíaco de Rafael acelerou ainda mais. A última coisa que queria era que algo estivesse errado com seu Jorge. Ele olhou rapidamente para o avô, que agora observava Lucas com uma mistura de curiosidade e cautela. A mulher à sua frente também ficou inquieta. Sobre o avô? O que houve? Rafael perguntou, tentando manter a voz firme. O medo começava a se infiltrar em seus pensamentos. Lucas parecia hesitar, mas logo tomou coragem. Eu estava na esquina, mas não consegui falar antes. Eu vi a BMW, a que o seu avô doou. Ou melhor, vi pessoas usando ela de um jeito que não era certo. Ela foi usada em um assalto ontem à noite. As palavras cortaram como uma lâmina, deixando um silêncio pesado no ar. Rafael sentiu as pernas fraquejarem, enquanto a confusão e a indignação o invadiram. Aquela doação, que ele começara a entender como um gesto de generosidade e transformação, agora se tornava um pesadelo. Não pode ser. Rafael exclamou, olhando para seu Jorge, que permanecia calmo, apesar do choque no neto. Isso é verdade, Lucas? Você tem certeza? Lucas assentiu, a expressão dele enrijecia. Eu vi com meus próprios olhos. A BMW estava a poucos quarteirões de onde eu moro. E as pessoas que estavam lá não pareciam boas. Eu estou preocupado com você e seu avô. Pessoas assim não se importam com nada. O avô, então, sussurrou, Rafael, por favor. Vamos conversar sobre isso. Não podemos deixar que o medo nos impeça de agir com o coração. Raphaël sentia sur a cabeça girando. Ele tinha milhares de perguntas zanzando, mas neste momento, apenas uma ficava em sua mente. Como seu avô não pareceu entender o possível perigo que envolvia a doação dele. O impacto que a boa intenção poderia ter gerado também poderia trazer consequências devastadoras. O olhar de seu Jorge o guiou, e era como se ele pudesse ouvir o coração do avô, pedindo compreensão e calma. Mas antes que pudesse pensar em como responder, uma sirene ao fundo fez sua adrenalina disparar. Lucas, percebendo a mudança no clima, disse, Rafael, precisamos agir. Se o avô tiver começado a causa disso, as pessoas podem ir atrás dele. Isso pode acabar em algo muito pior. Não, Rafael protestou, ainda absorvendo tudo. Em seu peito, um turbilhão de emoções lutava para se organizar. Eu não posso deixar isso acontecer, vou me certificar de que meu avô esteja seguro. E se não vierem apenas atrás dele? E se procurarem por você também? Lucas perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz. O instinto de Rafael era de proteger seu Jorge. Eles tinham que pensar em um plano, e rápido. Mas, em meio a tudo isso, um pensamento o assolou. Como explicar essa situação ao avô? Como fazer o sábio seu Jorge ver que nem todas as boas intenções têm bons resultados? À medida que Rafael absorvia tudo isso, a pressão em seu coração aumentava. Ele sentia que a partir daquele momento, sua vida estava prestes a mudar radicalmente. E o que mais o assustava era que ele não sabia qual seria o próximo passo a dar. A pergunta ecoava dentro dele, intoxicante e urgente, até onde a generosidade de seu Jorge poderia levá-los agora. Rafael estava paralisado, a mente repleta de possibilidades sombrias. O que ele poderia fazer? Se a BMW do avô realmente tivesse sido utilizada em um crime, eles poderiam estar em perigo. E apesar do coração turbulento, um pensamento persistia. Como evitar que esse incidente arruinasse tudo? Rafael, precisamos ir agora, Lucas insistiu, puxando levemente pelo braço. Não podemos esperar. Precisamos nos proteger. Podemos ir para sua casa, falar com sua mãe e pensar em algo. Você acha que ela vai entender?
Que eu vou conseguir explicar tudo isso. Rafael retrucou, a voz mais baixa, quase um sussurro. Seu olhar buscava o conforto do avô, que agora observava com um semblante sério. Seu Jorge respirou fundo, seu olhar inabalável. Às vezes, a vida nos exige decisões rápidas, meu menino. Temos que agir, mas agir com responsabilidade. Vamos para casa. Vou te explicar tudo, e juntos encontraremos a solução. Rafael assentiu, mesmo sem certeza do que poderia ser resolvido. O avô sempre soubera orientar nos momentos complicados, e ele precisava confiar nisso. Com um olhar firme, ele se virou para Lucas. Vamos. Se a situação for grave, precisamos de um lugar seguro. Enquanto caminhavam rapidamente em direção ao carro, Rafael pensava sobre os riscos que sua generosidade poderia ter causado. Ele mal podia olhar para a direção da BMW estacionada na rua, agora uma lembrança amarga do que deveria ser um ato de bondade. Lucas e seu Jorge conversavam sobre o que poderiam fazer caso alguém o seguisse, mas a voz interna de Rafael ecoava mais alto. Como você pode se deixar levar assim, seu Jorge? Onde está a cautela? Quando chegaram à casa, o que esperava Rafael era uma sombra de angústia. Certa vez um local de risos e aconchego, a casa agora parecia uma fortaleza invadida pelo medo. Ele não podia deixar que o pânico se instalasse ali também. Olhando para a cozinha, onde sua mãe sempre preparava um almoço gostoso, um nó se formou em sua garganta. Ele precisava ser forte. Vamos nos trancar aqui, Lucas sugeriu. Depois, podemos pensar em como reportar isso. Isso não pode ficar assim. Rafael olhou para seu Jorge, que parecia contemplativo, respirando fundo. Estamos aqui, e isso é o que importa. Precisamos nos unir agora mais do que nunca. Acreditar que as coisas podem não ser tão ruins como parecem. Depois de trancarem a porta, a tensão no ar tornou-se palpável. Rafael se dirigiu à mesa e sentou, sentindo o peso de tudo isso. Ele precisava entender o que seu avô realmente pensava. Vovô, por que você decidiu doar a BMW? Sabia que poderia haver consequências assim? Seu Jorge olhou nos olhos do neto, seu olhar transmitindo uma compreensão profunda. O que eu sabia, Rafael, era que eu tinha a possibilidade de ajudar alguém. Nunca imaginei que isso poderia voltar para nos prejudicar. Mas, meu filho, a bondade não é em vão. Mesmo nas piores situações, é a esperança que conseguimos dar a alguém. Rafael sentia uma mistura de amor e inquietação. As palavras de seu avô sempre possuíam um poder mágico, mas hoje, a realidade estava entrelaçada em um contexto complicado. A porta da frente anunciou seu primeiro ruído, um tamborilar suave, como se alguém estivesse encostando ali. O coração de Rafael disparou. Era um lembrete de que a beleza da vida se entrelaçava com o lado obscuro. Ele queria acreditar que seu Jorge estava certo. Mas e se o que estava por trás daquela porta não fosse apenas um mensageiro? Vovô, você acha que nosso passado, o bem que fizemos, pode superar isso? O medo se misturava com a esperança nas palavras de Rafael. A expectativa pairou no ar, e a resposta de seu Jorge poderia direcionar o que viria a seguir. O que realmente estava prestes a acontecer? Agora seria o momento da verdade, mas ele não sabia como se preparar para isso. A porta continuava a se sacudir levemente, como se o vento quisesse entrar, mas Rafael sentia que era alguém lá fora, e isso o deixava inquieto. Ele olhou para seu Jorge, que agora parecia mais um pilar de calma do que nunca. Era como se a atmosfera tensa da sala tivesse se apertado ainda mais ao redor deles. O olhar do avô o encorajava, mas Rafael tinha um pressentimento ruim. Vamos ver quem é, Rafael decidiu, levantando-se da mesa com hesitação. O peso das alternativas o cercava. Lucas o seguiu, inquieto e curioso. Seu Jorge permaneceu sentado, mas seus olhos alertas seguiam cada movimento dos meninos. Rafael aproximou-se da porta, a mão tremendo ao tocar a maçaneta. Um leve estalo ecoou no interior da casa, enquanto ele puxava a porta. Com um suspiro profundo, ele a abriu devagar. Do lado de fora, um homem estava parado, a expressão cansada e suada. Ele estava vestindo roupa simples, mas a maneira como segurava a pasta de documentos transmitia uma seriedade que deixou Rafael inquieto. Os olhos do homem foram diretos e intensos. Boa tarde, disse o homem, forçando um sorriso. Desculpe invadir, mas preciso falar com vocês. Sou detetive da polícia. O coração de Rafael quase pulou para fora do peito. Lucas ao seu lado prendeu a respiração, e Rafael fez um esforço para manter-se firme. Detetive? Sobre o que você precisa falar?
A voz saiu menos firme do que ele desejava. Recebemos informações de que um carro que foi roubado está ligado a um crime recente na cidade, explicou o detetive, olhando rapidamente para os dois meninos e depois para seu Jorge, que agora estava se levantando. Rafael sentiu um frio na barriga. Ele não queria ouvir mais nada. A BMW do avô que ele havia bondosamente doado poderia ter causado tudo aquilo. E o que isso tem a ver conosco? O detetive respirou fundo, como se estivesse pesando suas palavras. Um documento anônimo nos levou até sua casa. Informaram que o veículo foi utilizado por suspeitos em um assalto a banco na semana passada. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Rafael olhou para seu Jorge, que estava paralisado, os ombros caindo sob o peso da situação. Lucas olhou ao redor, como se tentasse encontrar alguma saída mágica. Deixe-me entender, disse seu Jorge, finalmente quebrando o silêncio. Você está dizendo que meu carro, que doei a alguém, está envolvido em um crime? Precisamos de mais detalhes, e é por isso que estou aqui, respondeu o detetive, encarando o velho com determinação. Precisamos saber desde quando você o deu e se você tem alguma pista sobre para quem foi doado. O nó na garganta de Rafael se tornou ainda mais apertado. Ele se lembrava da expressão no rosto do homem que pegou a BMW. Ele sabia que queria ajudar, mas como podia ter tantos riscos envolvidos? Vovô, você sabia quem estava pegando o carro? A tensão foi palpável. Rafael sentia que o chão começava a desmoronar sob seus pés enquanto seu Jorge olhava para ele. O avô hesitou, e isso cortou o coração de Rafael. Eu pensei que estava fazendo certo, Rafael. Nunca imaginei que algo assim pudesse ocorrer. As palavras do avô se perderam em meio a incertezas. Rafael percebeu que o que estava em jogo agora era a credibilidade de seu Jorge, a pertencente história de amor e bondade que ele sempre cultivou. Era a chance de reverter a situação, mas o que mais haveria atrás daquela porta? E se o detetive estivesse certo? Rafael sentiu um impulso crescente dentro de si. Precisamos descobrir quem são essas pessoas. Não podemos deixar que tudo o que meu avô fez se transforme em algo ruim. Sair da proteção de sua casa parecia um risco, mas era um risco que ele estava disposto a correr. Mas antes que pudesse fazer qualquer plano, o detetive o interrompeu. Temos pouco tempo. Se o carro foi realmente utilizado no crime, as autoridades vão querer detalhes o mais rápido possível. E você e sua família podem estar em perigo. A responsabilidade de agir caía sobre os ombros de Rafael. Ele precisava tomar uma decisão agora. Havia algo mais obscuro no horizonte, e ele tinha que estar certo de que estava pronto para encarar. O olhar profundo de seu Jorge encontrou o de Rafael, como um flash de entendimento. Era hora de se levantar e lutar pela verdade. Mas para onde esse caminho os levaria? O que mais eles iriam descobrir? A resposta pulsava no ar, intensa como um sopro de esperança em meio ao desespero. Rafael respirou fundo, sentindo o peso da situação. O olhar do detetive era como um farol, iluminando a urgência e a responsabilidade que o envolvia. Não havia mais como hesitar. Ele precisava agir, e seu coração pulsava forte, cheio de determinação. Vamos começar pela última pessoa que pegou o carro, disse Rafael, quebrando o silêncio denso que se formou na sala. Eu me lembro dele. Um cara que parecia meio apressado. Posso tentar lembrar o que mais vi. Lucas, ao lado dele, estava tão tenso que seus dedos brincavam nervosamente com a barra da camisa. E se a gente não conseguir nada? E se eles forem perigosos? A voz do amigo tremia, e Rafael sabia que essa preocupação era válida. Mas eles não poderiam se deixar levar pelo medo. O detetive assentiu, a expressão focada. Qualquer detalhe vai ajudar. E devem ser rápidos. Temos que agir antes que esse caso fuja do controle. Seu Jorge parecia perdido em pensamentos. As rugas em sua testa eram marcas do peso emocional que ele carregava desde que decidirá doar a BMW. Rafael se aproximou do avô, tocando seu braço. Vovô, você se lembra quando deu o carro e quem foi a pessoa que pegou? O velho olhou para o neto, a fragilidade em seu olhar cortando o coração de Rafael. Era um homem talvez com uns 30 anos. Ele usava um casaco escuro. Eu não lembro muito, mas ele parecia honesto. Só isso? Rafael perguntou, tentando manter a esperança acesa. Alguma coisa que você tenha visto que podemos usar? Ele me disse que precisava do carro para ajudar a levar uns móveis para uma instituição de caridade. Eu confiei. Estava tão animado em ajudar alguém. Seu Jorge murmurou, a voz embargada. Quem sou eu para desconfiar? Aquilo parecia um trunfo. Uma pista que, se bem explorada,
poderia levar a algum lugar. Temos que descobrir a tal instituição. Pode ser que consigamos rastrear esse homem. E se ele não estiver mais lá? Perguntou Lucas, angustiado. Então, saberemos para onde seguir, respondeu Rafael, sentindo que o fogo da determinação crescia dentro dele. As incertezas eram esmagadoras, mas a ideia de que podiam desmascarar a verdade o impulsionava. O detetive fez anotações, concentrando-se no que poderia ser feito. A primeira coisa que precisamos é saber onde foi feita a doação. Instituições têm registros, então vamos atrás disso. Rafael olhou novamente para seu Jorge. Precisamos acompanhá-lo, vovô. Vamos junto. Não podemos deixar você sozinho nessa. Um leve sorriso surgiu nos lábios do velho, uma chama de esperança em meio à preocupação. Ok, meu neto. Eu confio em você. Enquanto se moviam em direção à porta, um sentimento de união tomou conta deles. Era como se, naquele momento, cada um estivesse alimentando a coragem do outro. Passaram pelo detetive, que se preparava para seguir, quando a porta se abriu abruptamente e uma figura conhecida surgiu. Era Raquel, sua amiga de infância, com uma expressão alarmada. Rafael. O que está acontecendo? Eu ouvi a conversa e a tensão no ar ficou ainda mais densa. Rafael notou que a presença dela só aumentava a complicação. O que a levará até lá? Havia algo mais? Ele se virou. Raquel, você não vai acreditar no que está acontecendo, mas antes que conseguisse explicar, Raquel interrompeu, com um olhar aterrorizado. Eu encontrei algo. Algo que pode mudar tudo. Rafael sentiu o coração acelerar. O que seria essa revelação? Como o destino contínuo da BMW e a honra de seu Jorge estariam conectados a Raquel? As respostas estavam mais próximas do que pareciam, e logo o passado revelaria segredos que mudariam tudo. A tensão tomou conta do ambiente. Rafael olhou bem nos olhos de Raquel, tentando decifrar a angústia que estampava seu rosto. Do que você está falando? Perguntou, a voz tremendo de ansiedade. Raquel hesitou por um instante, como se pesasse as palavras que estavam prestes a sair de sua boca. Eu encontrei algo no arquivo da escola. Um papel que estava em uma caixa antiga. Era um recibo da doação do carro. A revelação pegou Rafael de surpresa. Um recibo poderia ser a chave para tudo. Mostre-me. Ele quase gritou, o coração batendo rápido. Raquel se virou, pegara a bolsa enquanto Rafael e seu Jorge trocavam olhares intrigados. Lucas, que até então estava em silêncio, agora parecia mais atento, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Quando Raquel voltou, segurava um pedaço de papel amarelado, com a letra quase ilegível. Aqui, achei isso na escola durante uma limpeza. Estava perdido entre outros documentos antigos. Ele tem o nome da instituição e o telefone. A imagem da conexão entre o carro e a instituição de caridade começava a se formar na mente de Rafael. Ele pegou o papel das mãos dela e, assim que leu o nome da organização, tudo começou a fazer sentido. A Casa de Esperança, eu já ouvi falar dela. É uma instituição que ajuda famílias em dificuldade na nossa cidade. Exatamente. Raquel confirmou, um brilho de esperança começando a se formar em seus olhos. E também tem um projeto de doações de móveis e utensílios. Pode ser que eles ainda tenham informações sobre quem pegou o carro. O avô de Rafael, seu Jorge, parecia ter recuperado um pouco da energia, como se aquela pequena esperança tivesse reacendido a chama dentro dele. Precisamos ir lá agora. Não podemos perder tempo, disse ele, a urgência transparecendo em cada palavra. Rafael concordou, sentindo a adrenalina aumentar. Sim. Vamos. Ele sabia que esse poderia ser o passo que precisavam para colocar as coisas nos eixos. Enquanto caminhavam em direção à saída, o coração de Rafael estava dividido entre a esperança e o medo. E se o homem que pegou o carro não fosse quem seu Jorge pensou? O que isso significaria para a segurança dele e de todos ao redor? Essas perguntas o acompanhavam como sombras. Raquel notou sua expressão e, ao perceber seu dilema, disse: Rafael, não podemos deixar o medo nos paralisar. Temos que seguir em frente. Pode ser que essa instituição nos traga respostas que nunca imaginamos. Você tem razão, Rafael respondeu, já em movimento. A determinação de Raquel o inspirava. E os três seguiram rumo à Casa de Esperança, cada um envolto em seus pensamentos, mas unidos em um objetivo comum. O caminho até lá parecia uma eternidade, mas Rafael sentia que tudo que haviam passado poderia finalmente levar a um desfecho. O que encontrariam na instituição? E qual era de fato a relação daquela doação com tudo que havia acontecido?
Assim que chegaram ao local, as paredes coloridas e o sorriso dos voluntários davam um calor no ambiente. Mas, assim que entraram, a atmosfera pareceu mudar. Algo no ar estava diferente, como se a verdade estivesse ali, esperando para ser descoberta. Rafael se dirigiu ao balcão e, com voz firme, pediu para falar com alguém responsável pela doação. Um silêncio tenso se formou enquanto esperavam, e no fundo, ele tinha uma sensação de que em instantes suas vidas poderiam mudar para sempre. Então, uma pessoa apareceu. O olhar dela fez o coração de Rafael parar por um segundo. Era uma mulher com uma feição familiar, algo que ele reconheceria de qualquer lugar. Oi, você é o neto do seu Jorge, não é? O que ela diria a seguir tinha o poder de mudar tudo. Eu preciso te contar algo sobre o carro. Rafael mal podia acreditar no que ouvia. O coração dele batia com tanta força que parecia querer saltar do peito. A mulher à sua frente tinha um sorriso amistoso, mas havia uma seriedade em seus olhos que fazia o pressentimento crescer ainda mais. Desculpe, mas quem é você? Ele perguntou, tentando esconder a ansiedade na voz. Meu nome é Cláudia. Trabalhei na Casa de Esperança durante muito tempo e conheci bastante gente por aqui, ela explicou, seus olhos se suavizando ao encontrar os de Rafael. A questão é que eu tive um envolvimento com a doação do carro que pertenceu ao seu avô. Raquel e Lucas se aproximaram, percebendo a intensidade no ar. O que aconteceu, Cláudia? O que você sabe sobre o carro? Raquel questionou, não disfarçando a urgência em sua voz. Cláudia respirou fundo antes de continuar. O carro foi doado ao projeto, mas não da maneira que todos imaginam. A verdade é que sua família estava em uma situação delicada na época. Seu avô estava enfrentando problemas financeiros. Rafael sentiu sua garganta apertar. As palavras de Cláudia jogaram uma sombra de tristeza sobre a esperança que haviam construído. Então, ele doou o carro para conseguir apoio? Ela assentiu solenemente. Exatamente, mas não foi só isso. O carro foi usado para ajudar uma outra família que estava em uma situação ainda pior. Quando a doação aconteceu, aquela família estava à beira da pobreza. O seu avô viu uma oportunidade de ajudar, mesmo estando ele mesmo em dificuldades. Um silêncio tomou conta do grupo. A decisão de seu Jorge, por mais nobre que fosse, parecia agora uma escolha carregada de dor. Rafael sentiu a confusão misturada ao orgulho. Ele admirava a generosidade do avô, mas ao mesmo tempo, a dor da perda começava a se fazer presente. E o que aconteceu com aquela família? Perguntou com a voz embargada. Infelizmente, eles não conseguiram se manter. Mas o carro ele passou por vários donos depois daquela doação. O último registro que temos é que ele foi vendido para um comerciante da cidade. Cláudia respondeu, a expressão dela agora mais pesada. A revelação tinha um gosto amargo. Rafael sabia que isso era um passo importante, mas a verdade não era o que ele esperava. E você sabe onde podemos encontrá-lo agora? A esperança ainda pulsava em seu peito, embora mais fraca. Talvez. Mas preciso que vocês entendam, o que você encontrar pode não ser fácil de lidar, Cláudia disse, olhando nos olhos de Rafael com um misto de compreensão e preocupação. Estamos prontos para enfrentar o que vier, disse Lucas, firme. Seu Jorge apenas observava, a expressão dele carregada de emoções que Rafael não conseguia decifrar. Se vocês realmente estão prontos, posso ajudar. Mas precisamos agir rápido, o comerciante pode se mudar a qualquer momento, Cláudia afirmou, decidida. Venham comigo, posso levá-los até ele. Rafael trocou olhares com Raquel e Lucas, e sem pensar duas vezes, assentiu. Eles tinham a chance de descobrir a verdade, não apenas sobre o carro, mas sobre a história de seu Jorge, uma parte que parecia faltar na vida deles. Enquanto caminham em direção à saída, Rafael não conseguia afastar a dúvida. E se o que encontrassem mudasse tudo? E se o comerciante soubesse mais do que estava disposto a revelar? A adrenalina subia, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava ao alcance. Vamos descobrir, ele murmurou para si mesmo, sabendo que aquela era a única opção. A busca pela verdade tinha apenas começado, mas a sombra do passado começava a se dissipar. Rafael. E se coisas muito maiores estiverem envolvidas? Raquel questionou, agora visivelmente ansiosa, enquanto a porta da Casa de Esperança se fechava atrás deles. O caminho havia sido traçado, mas quem seria o verdadeiro responsável pelo que aconteceu com a BMW? Rafael e seu grupo seguiam Cláudia, cada passo mais pesado que o anterior. As revelações sobre a doação do carro do avô ecoavam em sua mente. O que seu avô fez, sempre com o coração voltado para ajudar,
agora parecia envolto em uma névoa de incertezas. Ele olhava para seu Jorge, que caminhava tranquilo, mas com a expressão de um homem que carregava um mundo de experiências. Você consegue se lembrar de mais alguma coisa, vovô? Rafael questionou, tentando pegar algum fio que pudesse ajudá-los a desenrolar a história. Lembro apenas que aquele homem parecia ter boa intenção. Eu fiz o que achava certo, Rafael. Sempre, respondeu seu Jorge, sua voz firme, mas com um tremor que mostrava as fissuras da sua confiança. Cláudia conduziu-os até um pequeno galpão na parte mais antiga da cidade, um lugar que exalava a simplicidade da vida suburbana. As paredes desgastadas pelo tempo e as janelas sujas remetiam a histórias de pessoas que deixaram suas marcas. Era um contraste direto com a vida confortável que seu Jorge havia construído, um lembrete de que nem sempre as boas ações terminam em sorrisos. Esse é o lugar onde o comerciante costuma ficar, Cláudia indicou, enquanto Rafael sentia a ansiedade crescer. O que eles iriam encontrar por lá? Logo, um homem saiu do galpão, carregando um pequeno caderno e uma caneta. Sua aparência era descuidada, e Rafael notou a maneira como ele olhou para eles com desconfiança. O que vocês querem? Perguntou o comerciante, a voz arrastada. Cláudia respirou fundo, tentando manter a calma. Estamos aqui sobre a doação de um carro, uma BMW. Você teve alguma relação com isso? O homem franziu a testa, como se estivesse forçando a memória. BMW? Ah, faz tempo. Eu comprei um carro desse tipo, mas não sei o que tem a ver com vocês. Precisamos saber se você ainda possui o carro ou se sabe para onde ele foi. Rafael interveio, agora com a voz mais firme. A urgência começava a tomar conta da situação. Quem são vocês para me questionar assim? O comerciante apagou a curiosidade e se fechou, fazendo Rafael sentir que estava longe de chegar ao que precisava. Isso envolve a vida do meu avô. Rafael quase gritou. Ele se lembrou da imagem do avô, tão generoso e tão cheio de histórias. Seu Jorge sempre mostrará a importância de ajudar os outros, mas agora isso parecia estar se voltando contra eles. Calma, filho. Vamos com calma, disse seu Jorge, colocando uma mão no ombro de Rafael. A presença dele trouxe um pouco de sobriedade ao momento. O comerciante parecia hesitar, e por um momento, o ar ficou tenso. Cláudia continuou, só queremos entender melhor o que aconteceu. A solidão e a luta das pessoas que seu avô ajudou, isso não pode ser ignorado. O que você sabe pode mudar tudo. Por fim, o comerciante suspirou. Os tempos são difíceis. Eu peguei o carro, mas não levei adiante. Ele teve problemas e depois o vendi para um homem que sempre fica nas redondezas. Você sabe onde encontramos esse homem? Rafael perguntou, a esperança renovada. Ele costuma ir a uma oficina nas proximidades. Mas não sei te dizer o que ele fez depois. Não me responsabilizo por mais nada. Ouviu? O comerciante se afastou, deixando uma nuvem de incertezas no ar. Então, eles traçaram um caminho até a oficina. Rafael não conseguia parar de pensar nas chances que ainda tinham. Ao mesmo tempo, um peso se formava em seu coração, um misto de esperança e temor pelas consequências que encontrariam naquele homem. Ao chegarem à oficina, a cena era caótica, com ferramentas espalhadas e mecânicos apressados. Rafael percebeu que o negócio tinha vida, mas, ao mesmo tempo, era como se todos ali carregassem os sonhos de uma comunidade inteira. Vamos perguntar por ele, disse Cláudia, enquanto Rafael olhava ao redor, absorvendo detalhes. O que ele encontraria ali? Desculpe, procuramos por um homem que estava ligado a uma BMW. Você o conhece? Cláudia questionou um dos mecânicos. O tal dono da BMW? Sim, veio aqui várias vezes, mas não está agora. Saiu faz pouco tempo, o mecânico respondeu, segurando uma chave inglesa. E sabe onde ele foi? Rafael contou alguns detalhes análogos da corrida que os levou até ali, como um desabafo ao meramente tentar encontrar a verdade. O último que soube, estava indo para o bar da esquina. Vá lá. Ele pode saber de mais alguma coisa, o mecânico respondeu, acenando na direção que eles precisavam seguir. O coração de Rafael batia rápido e a incerteza crescia a cada passo dado em direção ao bar. Sussurros de inaudíveis promessas correram em sua mente. Seria que o que encontrariam ali mudaria a trama dessa história? O que mais estava por vir? Ao entrarem no bar, Rafael ficou pasmo com a atmosfera. O cheiro de cerveja, conversas animadas e um pregador de bola ecoando na televisão rodeavam o ambiente e o tornavam confortável. Mas ele sabia que o que precisavam não era ali. Vamos procurar pelo homem que comprou o carro, afirmou Lucas,
enquanto seus olhos corriam pela sala em busca da figura que os levaria a respostas. Rafael olhou para seu avô, que estava ao seu lado, tão forte e gentil, e esperou que a verdade que procuravam se manifestasse. As lembranças do passado estavam prestes a se entrelaçar com o que acreditavam encontrar naquele presente. E o que viria a seguir poderia transformar suas vidas para sempre. Com coragem renovada, eles começaram a andar pelo bar. A busca pela verdade estava em movimento. Dessa vez, não havia espaço para dúvidas. O avô, os amigos e as esperanças estavam juntos nessa jornada. Neste momento, Rafael compreendeu que a essência de seu Jorge era ajudar, e agora era sua vez de lutar pelo que era certo. O caminho até a resolução estava desenhado, e, finalmente, eles podiam ver a luz no fim do túnel. Era hora de descobrir a verdade sobre a BMW, a voz que clamava por justiça e amor, clamava pelo que realmente importava, a verdadeira essência de família. E enquanto Rafael se dirigia ao próximo passo, ele fez um voto silencioso. Independente do que encontrassem pela frente, a vitória estava na jornada, e ele não estava sozinho. As cintilantes promessas de um futuro melhor para todos moldavam suas passagens enquanto a vida acontecia. Rafael respirou fundo, pronto para enfrentar o que viesse. E, então, ouviu a próxima frase que definiria seu destino: é você que está com a BMW, não é? A verdade estava ao alcance, e agora, eles precisavam agarrá-la com ambas as mãos. O caminho existia, e ele estava decidido a seguir sua luz. A vida de todos estava interligada, e o aprendizado vinha em cada curva do destino. Estava na hora de fazer a diferença e lutar por um amor que nunca cessa. As lições que seu Jorge havia ensinado o levariam para onde precisavam chegar. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, unidos e determinados a transformar qualquer sombra em luz. E essa luz, eles encontrariam juntos. Era hora de descobrir o que realmente importava, e o que os uniria para sempre como família. E com isso, Rafael sentiu um coração renovado, pronto para o próximo capítulo. A jornada apenas começava, mas juntos, eles estavam prontos para escrever sua própria história de superação. Agora, a verdade não era mais apenas sobre um carro, mas sobre a vida, sobre valores e o amor que mapeava o caminho. A BMW do avô se tornaria o símbolo de tantas vitórias que, de uma forma ou de outra, reescreveriam suas vidas para sempre. O capítulo final esperava e, com isso, um futuro brilhante aguardava para ser moldado, um coração de cada vez. Não perca mais tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajudar na difusão dessa mensagem. Comente sua reação e sentimentos sobre o final, queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer a diferença.